Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu fico honrado com essas coisas, mas ao mesmo tempo sei que nós todos somos servos, né? Fazemos apenas o que devíamos fazer e olha lá, mais ou menos sempre. Mas glória a Deus. Eu fico também alegre pelo fato de, depois de segunda-feira passada, poder voltar aqui e pregar, porque lá no encontro da família, eu estava falando de um jeito diferente, não é? Eu estava mais preocupado com a abertura, não havia paredes, então eu estava preocupado em segurar o povo comigo. E, graças a Deus, eu acho que aconteceu isso mesmo, não é? O povo ficou ao redor da palavra de Deus. Nós examinamos lá o Salmo 128 e, para minha alegria, o sermão de hoje, Salmo 127, foi muito importante para todos nós, começando neste mês que nós comemoramos o lar. É certo que é o 5º domingo depois da ressurreição, mas nós também comemoramos o mês do lar, no mês de maio. E eu quero convidar vocês todos para irmos de volta para a Palestina, exatamente no início do ministério de Jesus Cristo, a partir do seu ingresso no ministério propriamente dito, lá no Evangelho de João, o capítulo 2. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus Cristo foi realizou o seu primeiro sinal, segundo diz João, naquele lugar chamado Caná da Galileia. Então, João capítulo 2, versos de 1 a 11, e eu peço licença para os irmãos para ler o texto na tradução da Nova Tradução Transformadora, NVT, Nova Versão Transformadora, é isso, não é? É uma versão da Bíblia que nós temos aí, e eu vou ler o texto a partir dessa tradução. Vamos começar, João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Meus queridos irmãos, a vida de Jesus teve uma guinada muito grande, porque
durante o seu tempo de infância, adolescência e mocidade, ele viveu no povoado de Nazaré. E ao que tudo indica, quando ele foi ficando mais velho, ele passou a ser o homem da casa. Porque, segundo a tradição, José teria falecido depois de ter, junto com Maria, gerado vários filhos. Maria não é a mãe apenas de Jesus, ela é a mãe de vários filhos, de vários homens e mulheres, conforme está registrado em Mateus no capítulo 13. O que nós então percebemos é que Jesus Cristo, quando chega por volta dos seus 30 anos, vai para o Rio Jordão, onde está o seu parente, João Batista. E a partir deste momento, Jesus Cristo se distancia da sua casa, porque a Bíblia nos diz que tão logo ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser provado. E ele passou ali no deserto, fora, longe de casa, cerca de 40 dias. Talvez ninguém soubesse onde ele estava. Foi uma coisa extraordinária, incomum, desaparecer por tanto tempo sem dar notícias. Nós poderíamos nos colocar no lugar de Maria e ficar muito preocupados com o sumiço do nosso primogênito, do filho primogênito. Ocorre que, quando ele voltou missionário, ele voltou um homem voltado para a missão, ele deixou os afazeres da casa e ele passou a viajar, a buscar na redondeza pessoas que pudessem trabalhar com ele. Então a Bíblia nos conta, especialmente João conta, e os evangelistas também nos dizem que ele passou pela praia, convidou pescadores para o seguirem, ele conversou com vários homens que poderiam ajudá-lo, e estes homens passaram a andar com ele. E justamente neste período de tempo, houve um convite para Maria, um convite para Jesus, para comparecerem a um casamento numa aldeia próxima chamada Caná. Talvez fosse um casamento de parentes. E a Bíblia nos conta que Jesus Cristo foi ao casamento. Quando nós pensamos num casamento do tempo de Jesus, nós temos que pensar que o casamento era um evento nacional em Caná da Galileia. Todas as pessoas estavam envolvidas de alguma maneira nisto, porque a noiva saía de uma casa e ia para outra casa, levada numa comitiva totalmente ornada. Era uma menina, possivelmente da idade da Alice. Era uma menina, era uma jovem moça, uma adolescente que já tinha capacidade de procriação, enquanto que o seu noivo poderia ser um rapaz de 18 anos de idade, mas ele também saía do seu lugar e ia se encontrar com a sua noiva. Então, por onde quer que estas comitivas passassem, havia movimentação geral da cidade, e Jesus Cristo faz parte de todo este processo de festejarem o casamento. É claro que quando nós chegamos à festa propriamente dita, nós sabemos que a união do casal se dá no primeiro dia de uma festa, porque é pela união de corpos que o casamento acontece.
Então estão todos reunidos, o casal se retira, tem a união de corpos, e depois o casal volta e integra a festa que é promovida geralmente pelos pais do noivo, e ele paga o vinho. Ele paga as festas. Mas nós estamos falando de uma aldeia, e nós não estamos imaginando nada muito caro. Nós não estamos imaginando gente rica nessa festa. Todos são pobres, todos são lavradores, ou todos são pastores, todos têm uma atividade que é absolutamente rural. E nós estamos então olhando para uma festa em que a cidade participa. Tanto os amigos quanto os vizinhos e também os parentes de fora que vêm para a cidade para o casamento. Quer dizer, é uma reunião fenomenal. Talvez a única reunião na vida de um casal que seja tão importante. Mas acontece um desastre. E o desastre é que beberam demais. Ou então havia mais gente do que o esperado. E aquilo que é símbolo da alegria dos israelitas, dos judeus, o vinho, acaba. Onde ir? Onde buscar? Com que dinheiro comprar? Há uma porção de situações que podem passar pela nossa cabeça quando alguém chega e diz, acabou o vinho. Pois é, o texto nos fala que a pessoa que veio informar Jesus dessa situação, eu não sei onde Jesus estava, Jesus certamente não estava na cozinha, Jesus certamente não estava nos lugares onde saía a comida. Às vezes eu vejo isso, quando a gente tem uma grande concentração, como na segunda-feira, eu vejo as pessoas que ficam do lado do balcão da comida. E eu não consigo imaginar o Senhor Jesus Cristo do lado da comida. Mas eu consigo imaginar Jesus Cristo conversando com as pessoas. Jesus Cristo acariciando as crianças. Jesus Cristo se alegrando com as músicas que são tocadas. Se alegrando com as passagens bíblicas, especialmente de Cantares de Salomão, que são lembradas. Entre nesse ambiente e fique pensando que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que ainda não é muito conhecida, vamos dizer assim, porque ele está começando o seu ministério, é recém-chegado ao ministério. Mas Maria o conhece bem. E ela percebe que a provisão de vinho foi insuficiente para o total de participantes da festa. Talvez a família não tivesse recursos. Como fazer? Ela ficou preocupada com esse detalhe. E ela, então, entendia, como parte da cultura deles, que faltar vinho seria uma humilhação pública para as duas famílias, tanto para a família do noivo quanto para a família da noiva. Eles seriam muito humilhados e seria algo inesquecível. Você lembra do casamento de fulano? Então, faltou vinho. Esse poderia ser um comentário generalizado. Então Maria estava tocada por isso. Ela talvez fosse muito próxima da família, talvez fosse parenta da família, membro da família, da grande família. E por isso, então, ela tomou as dores, tomou as aflições da família acerca dessa questão. E ela então partiu para o seu filho, que era o seu braço direito, depois de José ter partido. Ela foi para Jesus, para o estranho Jesus que agora estava ali.
E ela vai para este filho, porque sempre esse filho teria sido um filho ordeiro, cordato, um filho que respeitava pai e mãe, um filho exemplar nos seus deveres, que nunca falhou com a vontade de Deus, nunca pecou contra Deus. Nós podemos imaginar quão difícil foi para Jesus viver no lar de Maria e quão difícil para Maria foi ser mãe dele. Porque ele apontava com toda a facilidade onde é que havia pecado, onde é que havia transgressão da vontade de Deus, onde é que haviam coisas. Então, o preparo teológico de Maria foi forçadamente muito bom. Mas Maria tinha uma outra lembrança. Vocês podem ver no texto, pelo menos nesta tradução, que nunca se fala no nome de Maria, se fala mãe de Jesus. Podem ver quantas vezes cita e não cita o nome dela. É mãe de Jesus. Mas vamos parar para pensar um pouco. Maria sabe quem é Jesus, qual a sua origem, qual a sua história, a história de vida, qual é a sua missão. Porque um dia, antes de ter qualquer ligação com Jesus Cristo, Maria recebeu a revelação de um anjo, uma teofania, em que o anjo lhe disse assim, e isso está em Lucas 1, 32, 33, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Ora, quando uma mãe ouve isso a respeito do seu filho, é claro que, em princípio, ela diz assim, eu estou muito feliz, eu estou honrada, toma aqui tua serva, eu sou tua serva, o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Mas ela se acostumou com Jesus Cristo. E agora, então, apesar de lembrar que Jesus Cristo é procedente do Pai, apenas foi encarnado por meio dela. Todavia, as promessas recebidas em torno de Jesus falam que ele será rei, porque ele será filho do Deus Altíssimo. Então Maria tem grandes aspirações acerca do seu menino. É natural que ela queira participar disso e que ela queira continuar tendo voz de comando quando ela tinha essa voz de comando na sua adolescência e talvez mocidade. O texto mostra então que Jesus Cristo reage. E de acordo com o texto, ele diz, mulher, isto não me diz respeito, minha hora ainda não chegou. Vamos pensar um pouco. O próprio João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Jesus Cristo estava dizendo para Maria, nesse momento, nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Por que Jesus estava dizendo isso? Justamente porque Jesus Cristo tinha uma origem divina, pré-existente, eterna, para trás, sempre houve. Ele não tinha o nome de Jesus, ele ganhou o nome de Jesus quando ele nasceu. Mas ele não tinha o nome de Jesus, ele era prévio, eternamente. Quando a Bíblia fala dele, diz que ele era mediador
da criação. Imaginem vocês, ele é o mediador da criação. Ele é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Então, quando ele vem em carne, apesar dele ter um corpo humano, de mesma natureza humana, como a nossa natureza, ele estava com uma mãe humana, tão humana quanto nós, que é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, mas é só um instrumento. Ela não é divina. Ela nunca foi divina. Quando a gente explora o que é que Maria desejava, nós não podemos imaginar nada, porque não sabemos. Naquela hora ela queria que Jesus resolvesse o problema do vinho. Mas nós não sabemos mais nada de aspirações que ela tivesse. A mãe de Tiago e João, a gente sabia o que queria. Olha, eu quero que um filho meu sente à tua esquerda e o outro sente à tua direita. Maria a gente não tem nenhuma referência do que ela queria. Mas Jesus tinha uma referência. Quando ele falou às autoridades, às pessoas que o procuravam, no Evangelho de João, ele disse assim: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos os que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Enquanto que Maria pensava, talvez, num reino messiânico, do descendente de Davi, conforme o anjo prometera, talvez ela pensasse, igual os discípulos de Emaús, que o Cristo veio, só que em vez dele instaurar o reino, ele morreu na cruz. E Maria talvez pensasse, está na hora do meu filho ganhar todo este espaço, e reinar, e mandar os romanos embora, e renovar a posse do território como nos tempos de Salomão. Mas para Jesus era diferente. Jesus não tinha nada em comum com isso, porque ele disse: o meu reino não é deste mundo. A minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer o que Ele quer. A minha comida é esta. Quer dizer, não há nada em comum com Maria, porque as ambições de um ser humano certamente não são as ambições do Filho de Deus. O Filho de Deus tem uma missão. O Filho de Deus tem todo um processo pelo qual Ele vai salvar pessoas. Não há nada em comum com os desejos da sua mãe terrena. Onde é que Jesus Cristo ia revelar que era o Messias? Ele ia revelar que era o Messias na sua crucificação e na sua ressurreição. Ali ele ia revelar que era o Messias. E meus irmãos, quando Lucas fala a respeito do encontro de Jesus já ressuscitado com os seus discípulos, ele disse assim: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim,
está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Que tenho eu contigo? O que nos faz semelhantes? E Jesus Cristo afirma para sua mãe: nós não somos semelhantes. Apesar de sermos humanos, nós dois não somos semelhantes. É necessário nós aplicarmos isso para nós. Porque, meus irmãos, muitas vezes o nosso interesse está longe do interesse de Deus. Ainda bem que Maria não desiste. Porque apesar de não ter a mesma visão que Jesus Cristo tem, ela tem uma coisa muito boa. Aquele desejo de determinar a Jesus o que devia fazer, cessa e entra agora a confiança no que Jesus pode fazer. Ela insiste e diz: façam tudo o que ele mandar. Um teólogo antigo, porque eu só lido com teólogo antigo, ele lida com teólogos contemporâneos, eu ligo com teólogos antigos. Não, ele cita sempre coisas bem antigas às vezes, não é? Comentou que a única coisa que Maria falou como mandamento na Bíblia toda foi: façam o que Jesus disser. Ela não disse outra coisa. Ela não chamou para si glória nenhuma, porque ela sabe que é só serva. Façam tudo o que ele mandar. Então, o que é que Jesus vai fazer? Se ele quiser, ele pode dizer: esqueçam, deixa a família ficar humilhada, esqueçam, isso não é problema meu, eu não vim com esta missão de fazer a alegria do casamento ficar mais tempo. Ele poderia ter dito isso, não poderia? Ele poderia ter sugerido que fossem a Nazaré, quem sabe encontrariam ali um depósito de vinho para preencher a lacuna de Caná. Mas, meus queridos irmãos, Jesus Cristo surpreende. Ele deve ter olhado aquela reunião toda. Ele deve ter visto a angústia dos pais. Ele deve ter percebido a angústia da sua própria mãe. E então, com muita misericórdia, com muita graça, com muita abundância, Jesus Cristo diz: encham os potes com água. E eu fico pensando que Jesus Cristo fez de propósito. Quando a gente fala pote aqui, na sua tradução, como é que está? Talha. Esta versão diz que varia entre 80 e 120 litros a capacidade dessa talha, desse pote. Ele era utilizado, como todos nós sabemos, para purificação cerimonial. A pessoa viajava com alparcas nos pés, sandálias nos pés, os pés ficavam muito empoeirados, então a pessoa chegava dentro da casa e utilizava aquela água para lavar os pés. Além disso, eles eram muito puros. Eles tinham um asseio muito grande. Antes de cada refeição, eles usavam daquela água exatamente para lavar as mãos. Então,
era um instrumento necessário na vida da casa para a asepsia das pessoas, para a limpeza das pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas punham o pé lá dentro, nem estou dizendo que as pessoas punham as mãos lá dentro, mas possivelmente eles tiravam a água dali, eles colhiam a água dali. Sempre tinha que haver uma reposição dessa água para que quem chegasse estivesse purificado cerimonialmente para poder comer. Uma vez os discípulos de Jesus estavam com fome e eles foram criticados por não lavarem as mãos para comer. É uma questão de asseio, mas o judeu levava isso para o lado cerimonial, levava isso para o lado da cerimônia levítica de purificação. Ah, meus irmãos, encham os potes com água, eram 6. Para o judeu, o número da perfeição é 7, mas tinham 6, ou seja, imperfeito. Esses potes lembravam todo o cerimonialismo judaico, e eles eram imperfeitos. Pois foi com este material que Jesus Cristo começou o seu milagre, utilizando as coisas que vinham da tradição judaica e, em cima destas coisas, fazendo o seu prodígio, o seu milagre. E o que ele pede então que coloquem ali naqueles potes? Água. Água. Alguém duvida aqui do poder da água? Alguém aqui duvida da necessidade da água? Eu poderia fazer uma enquete aqui perguntando quantos copos d'água você bebe por dia, porque eles são necessários. E eu estou aprendendo, e essa é uma mensagem para os idosos daqui, que idoso não bebe água. E com isso, o idoso vai apodrecendo por dentro, porque lhe falta água. Tomemos água. Amém? Tomemos água. A água é imprescindível para tudo. E uma vez Jesus Cristo disse: eu sou a água da vida. Encham os potes com água. Jesus utiliza então as 6 talhas de pedra, e Jesus usa somente água, que é imprescindível à vida. Quando eles acabam de encher, olha, vamos fazer uma conta rápida. 8 vezes 6, 48. 480 litros até 720 litros. É muita água. É muita água. Tem gente que tem em casa uma caixa d'água de 500 litros. Tem gente que tem 1.000 litros, tem gente que tem 2.000 litros, tem gente aqui que provavelmente tem a piscina, aí é muito mais. 720 litros talvez, o máximo. Vamos imaginar então, falar, olha, agora vocês façam o favor de tirar um pouco, um copo, uma caneca, e levem para o mestre de cerimônias, o responsável pela festa inteira, o supervisor geral, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez uma pessoa contratada, depende do dinheiro do patrão. Era a pessoa responsável por tudo, que devia estar em polvorosa nessa hora, porque o vinho acabou. Levem para ele. A Bíblia diz que os auxiliares sabiam que tinha uma coisa diferente nessa caneca, mas certamente eles não tinham experimentado. Quem experimentou em primeiro lugar foi esse homem, o mestre de cerimônias. Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias.
Os auxiliares então atendem Jesus, e o responsável pela festa recebe, e talvez tenha perguntado: o que é isso aqui? E alguém poderia ter dito para ele: é água. É água. A gente viu, a gente colocou água. E talvez ele pudesse ter dito assim: vocês estão me zoando, não é? Eu não sei como é que é zoando em judaico. Mas vocês entenderam? Vocês estão rindo de mim. Vocês estão nessa situação tão precária, tão complexa, tão difícil, vocês estão me trazendo água. Talvez houvesse essa fala, talvez não. Isso é só para dar um pouco de emoção na narrativa. O fato é que, meus irmãos, o mestre de cerimônias, responsável por toda a festa, experimenta o vinho. E diz assim: de que adega vocês pegaram isso? Eu quero comprar desse vinho. Onde é que... Cadê o noivo? Eu preciso falar com esse homem. Chama o noivo, e o noivo vem e ele diz assim: olha, todo mundo tem a estratégia de primeiro embebedar os convidados, entorpecer os convidados com um vinho bom. E depois, então, ninguém vai mais notar a diferença, porque está todo mundo alegre, você coloca o vinho de segunda categoria. Essa é a estratégia que o mundo faz. Mas quem fez o vinho? Quem fez o vinho? Quem fez o vinho? O Senhor fez o vinho. O que é o Senhor fazendo o vinho? Não havia uva, não havia como espremer a uva, não havia tempo suficiente para que nada disso acontecesse. Tempo de produção. O que havia? Havia o poder de Deus emanado do Senhor Jesus Cristo naquela situação. E, meus queridos irmãos, então, todos usam a prática do melhor vinho antes e depois o vinho inferior. E agora, você fez o contrário. Você colocou o melhor vinho para depois. E o texto termina assim: com isto, Jesus manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. O que Jesus fez na verdade? Jesus abençoou aquele casal. Jesus abençoou aquelas famílias. Jesus não fez vinho por fazer vinho. Jesus abençoou aquela gente. Jesus cuidou daquela gente para que não houvesse humilhação, para que não houvesse de nada. E Ele revelou a sua glória de uma maneira simples, de uma maneira fortíssima, porém simples. O da ponta lá, o último do grupo, jamais podia imaginar como é que aquele vinho chegou na mão dele. Jesus Cristo não fez alarde nenhum, mas Ele tratou com aquela família, Ele tratou com aquele jovem casal de uma maneira muito forte, no sentido de abençoar uma área da vida que eles precisavam da graça dele. E o importante aqui é que ele sai fortalecido desse casamento com a fé dos seus discípulos. Os seus discípulos percebem que Jesus não é comum, que Jesus não se reporta à sua mãe, que Jesus se reporta ao Pai. Vamos nos lembrar
que Jesus Cristo disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade. E eu preciso me apegar a isso. Se Jesus Cristo transformou o vinho, não foi alheio à vontade de Deus, entendem? O próprio Pai estava comprometido nesse processo. O próprio Espírito de Deus estava comprometido nesse processo. Quer dizer, a Trindade Santa estava. Tudo quanto Jesus Cristo fazia tinha esta representatividade da Trindade. Nós não podemos imaginar que Jesus andou aqui do jeito que quis, enquanto Deus ficava alheio e o Espírito ficava alheio. Não, o Espírito o tomava, o possuía o tempo todo. E ele realizou tudo quanto Deus queria que realizasse. Qual é o objetivo de João ter apresentado este milagre? O milagre é relatado por João para atingir seu objetivo principal, que está narrado em João 20, versos 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Mas estes sinais que estão registrados é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Jesus foi um casamento. O Filho de Deus deveria ter ido a um casamento? Jesus foi interpelado para, de alguma maneira, solucionar o problema da falta de vinho. Jesus supriu a falta de vinho. E ele ofereceu aquele casamento entre 480 e 720 litros de vinho. É um sinal para o reino de Deus? É um sinal para o reino de Deus. Jesus Cristo cuida inclusive dessa área da nossa vida. Jesus Cristo cuida de cada um de nós. Então vamos ver algumas lições importantes que eu quero tirar daqui. Primeira lição: por mais que nós sejamos previdentes, nunca seremos suficientes, como nós dissemos aqui nas orações. O nosso número será sempre 6 e nunca 7. Toda glória, Paulo diz, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Alguns dizem assim: Deus muda de ideia. Olha a oração de Ezequias. Ezequias pediu 15 anos de vida. Deus disse: eu dou 15 anos de vida, mas eu vou livrar Jerusalém do Império Assírio, eu vou retroceder 10 graus no caminho do sol, e foi juntando um monte de coisas que Ezequias nem pensava em pedir. Eu queria encorajar vocês a pensar que o nosso Deus não é limitado como a nossa cabeça determina. A outra coisa que eu aprendo é que nós precisamos, especialmente quando nós tratamos de família, ir a Jesus. Ir a Jesus. Colocar diante de Jesus as nossas súplicas, mesmo que a gente esteja confuso, errado. Mesmo que a gente esteja supondo que Jesus Cristo tem a obrigação de nos ajudar, quando não tem. Que a gente vá para Jesus e que a gente entregue para Ele, deixe tudo nas suas mãos. Pedro, quando falou disto, ele disse: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Gente, uma festa de casamento é importante para o ministério de Jesus?
Uma família entre nós é importante para Jesus. O que acontece dentro da nossa casa é importante para Jesus. E Ele trata com poder, com graça, com misericórdia. Então, terceira lição que eu aprendo é que o Senhor opera seu poder e graça utilizando-se do extraordinário, como dizer ao vento, cala-te. Mas também Ele usa coisas ordinárias, coisas do dia a dia. Ele usa as talhas, Ele usa a água, Ele usa os elementos que estão na terra, Ele usa o barro, Ele usa coisas comuns do cotidiano para resolver. Então não fiquemos imaginando que o Senhor Jesus Cristo tem que abrir um buraco no céu para nos abençoar. Ele não tem que fazer isso. Ele pode nos abençoar com coisas do nosso cotidiano. É só nós estarmos conectados com Ele, sensíveis a Ele, que nós percebemos que o comum foi matéria de bênção para a nossa vida. Um remédio, um tratamento, qualquer coisa que facilite a nossa vida, isso é meio de graça. E a gente devia se alegrar com todas estas coisas que Deus proporciona. Quarta lição que eu vejo é assim como o vinho do noivo era inferior à água transformada em vinho por Jesus, não há nada na terra e no esforço humano que nos traga contentamento como o Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus ofereceu naquele casamento foi uma essência dele. Não é estranho dizer isso? Porque ele disse assim, eu sou a água da vida, e depois ele disse, eu sou a videira verdadeira. A quinta lição que eu vejo, e eu vou terminando por aqui, o que Jesus fez no passado tem o poder de fazer hoje. Você quer convidar Jesus para os eventos da sua casa? Você quer entregar o primeiro lugar para Jesus? Você quer dizer para Ele, Senhor, a minha casa precisa disso, 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 daquilo? Faça isso. Porque o Senhor Jesus Cristo ama os seus. A despeito de nós mesmos, a despeito das nossas fraquezas, o Senhor Jesus nos ama. E nós damos graças a Deus, porque Ele é o ressuscitado que virá em glória para buscar os seus, e de maneira apaixonada vai dizer para todos os salvos, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você quer ouvir isso do Senhor? Que Deus nos abençoe.